Boa noite a todos aqui presentes, boa noite ao pessoal de casa. Eu convido todos para unirmos nossos bons sentimentos, nossos bons pensamentos em torno da prece, pedindo muita paz, harmonia, bom entendimento das lições que vamos estudar juntos hoje e a proteção necessária. Que a equipe espiritual da casa esteja conosco, nos intuindo, nos auxiliando para o bom término da nossa reunião. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal para o teu reino, que é todo luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. A nossa lição de hoje é do livro Pão Nosso, lição de número 121. Monturo. Nem presta para a terra, nem para o monturo, lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 35. Segundo deduzimos, Jesus emprestou significação ao monturo. Terra e lixo, nesta passagem, revestem-se de valor essencial. Com a primeira, realizaremos a semeadura. Com a segunda, é possível fazer a adubação, onde se faça necessária. Grande porção de aprendizes, imitando a atitude dos fariseus antigos, foge ao primeiro encontro com as zonas estercorárias do próximo. Entretanto, tal se verifica porque lhes desconhecem as expressões proveitosas. O Evangelho está cheio de lições nesse setor do conhecimento iluminativo. Se José da Galileia ou Maria de Nazaré simbolizam terras de virtudes fartas, o mesmo não sucede aos apóstolos, que a cada passo necessitam recorrer à fonte das lágrimas que escorrem do monturo de remorsos e fraquezas propriamente humanos, a fim de fertilizarem o terreno empobrecido de seus corações. De quanto adubo dessa natureza precisaram Madalena e Paulo, por exemplo, até alcançarem a gloriosa posição em que se destacaram? Transformemo-nos nossas misérias em lições. Identifiquemos o monturo que a própria ignorância amontoou em torno de nós mesmos. Convertamo-lo em adubo de nossa terra íntima, e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Essa é a nossa lição de hoje, uma lição curta, mas muito significativa para todos nós. Antes de comentá-la, eu vou ler os versículos 33 e 34 que antecedem esse no capítulo do Evangelho de Lucas. No versículo 33 ele diz assim: assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. No 34, bom é o sal, mas se o sal degenerar, com que se há de salgar? E Mateus também narra dessa forma: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. O que nós podemos entender desses versículos e do versículo da nossa lição aqui? Todos nós, espíritos, fomos criados por Deus para sermos bons. Porém, ele nos alerta que nós devemos tomar muito cuidado para não nos degenerarmos, estragando a nossa natureza.
Então ele compara ao sal. A natureza do sal é salgar. Se ele não tem essa função, mais... Porque insípido significa que perdeu o sabor, né? Ou que não tem o sabor suficiente. Jesus nos compara ao sal, alertando-nos para que nós sejamos suficientemente bons. Suficientemente bons. Esse é o começo da nossa jornada. Ele mesmo não aceitou esse título. Quando falaram bom mestre, ele falou mestre sim, bom não. Vejam. Jesus disse isso. Então o mínimo do mínimo de bondade, caso contrário, nós seremos lançados fora. Esse é o significado. Lançado fora. Lançados a situações de extrema dificuldade. A nossa falta de bondade nos leva a situações de extrema dificuldade. Esse trecho nós temos que entender dessa forma. Se nós prestarmos, veja bem, ele fala aqui, ó, nem presta para a terra nem para o monturo. Se nós prestarmos ao menos para a terra ou para o monturo, já será o suficiente para nós nos reerguermos. Nós costumamos esquecer que a nossa história não começou agora, nessa encarnação. Lá atrás nós começamos, bem lá atrás. E da mesma forma que nós acumulamos virtudes, nós acumulamos também muito lixo moral, muitos vícios, muita coisa que não presta mais. Da mesma forma que de vez em quando a gente limpa as nossas gavetas lá da nossa casa e acha um monte de coisa que não presta mais, como a gente encontra coisa, não? Mudança então, é só fazer uma mudança de uma casa para outra que você vê o quanto de coisa que você está carregando que você não usa mais. Então nós precisamos fazer uma reciclagem moral. Ver o que serve. O que não serve deixa para trás. A gente esquece disso, né? Então vamos entender o monturo aqui como uma compostagem. Vamos trazer para os nossos dias atuais, né? O lixo orgânico, né? Porque quando Jesus disse isso lá, há 2000 anos atrás, não tinha plástico, não tinha nada disso, né? Não tinha parte da reciclagem, o lixo deles era tudo reaproveitável e se tornava esterco, adubo. Então eles entendiam melhor do que Jesus estava falando. Então vamos trazer para os dias atuais, aquela compostagem que vira o adubo ali. Vamos utilizar para o nosso bem. Então, quando se fala de renúncia para recomeçar, está se falando de renunciar o ter para ser. Esses dois verbos aí tá bem descompensado. O ter está ganhando do ser faz tempo aqui na Terra. Precisa reverter esse resultado aí. E isso é conosco mesmo, cada um de nós. Ah, mas então não posso ter? Pode. Mas não esqueça de ser. O ser é mais importante. Aquilo que nós somos, nós levamos onde nós vamos. Aquilo que temos vai ficar aqui. Coisas materiais vão ficar aqui. Não vai levar. Nem o corpo físico. Porque quantas roupas dessa aqui nós já tivemos até hoje? A gente esquece de fazer essa reflexão. Quantas encarnações nós já tivemos? Então nós já usamos um monte de roupa dessa aqui. O corpo físico é uma roupa que fica aqui. Abençoada, divina. É uma dádiva que Deus nos concede. Nós temos que tomar conta, cuidar bem, mas vai ficar aqui. Quando ele fala aqui sobre
crescer, sobre essa renovação da vida, sobre, ele coloca aqui um termo, zona estercorária, né? É citado no texto aqui. É lá onde estão as oportunidades proveitosas para os espíritos que caem moralmente, né? A centelha divina, a semente de amor já está dentro de todos nós. É isso que Jesus fala na parábola do semeador, né? O semeador saiu a semear. E daí ele vai falando onde cada tipo de terra que a semente caiu. É óbvio que a terra onde ela vai crescer melhor é a terra boa. É a terra adubada. Tem a ver com essa lição de hoje. Então essa centelha divina, essa semente de amor que está dentro de cada um de nós, ela vai ser estercada, nesse momento que nós estamos vivendo, ela vai ser estercada pelas provas, pelas expiações, pelas dificuldades. Nós temos que tirar coisas boas dessas situações. Nós não estamos ainda em condições de viver sem as provas, sem as expiações. Nós não temos condições ainda, nesse momento de evolução nosso. Senão nós não estaríamos mais aqui. Já estaríamos em mundos superiores. Se nos esforçarmos, nós vamos chegar lá. E o exemplo de Paulo e Madalena é sensacional para essa lição de hoje, né? Emmanuel deu o exemplo certinho. Os dois caíram em abismos morais antes de conhecer o Cristo. Estavam perdidos no caminho. Quando conheceram as lições de Jesus, se transformaram, se esforçaram, tiveram muitas dificuldades. Eu sempre, quando falo de Paulo de Tarso, eu coloco para vocês a leitura, o estudo do livro Paulo e Estevão. Lá vocês vão entender toda a jornada de Paulo de Tarso, que não foi fácil. Maria Madalena, mesma coisa. Além de enfrentar o preconceito de uma sociedade machista, né, da época, ainda trazia consigo aquele passado que todos condenavam, mas ficou firme até o final. Fez o que tinha que fazer, cumpriu a sua missão. Então nós também vamos necessitar muito desse adubo aí para nos reerguermos. O que nós não podemos é fugir do nosso monturo. Fugir daquilo que nós acumulamos em todas essas encarnações que já tivemos. Nós temos que encarar essa situação, porque é lá que estão as lições mais importantes das nossas vidas. É dali que nós vamos tirar as lições mais importantes. E elas vão levar-nos a uma situação, a uma posição, como ele diz aqui, de destaque moral na seara do Cristo. Não é esse destaque do mundo ilusório. Quando a gente chega ao plano espiritual, nós tomamos um choque. Porque todas as instituições do plano espiritual, a hierarquia lá é moral. Ninguém está lá como governador de uma colônia, ninguém está lá gerenciando um setor importante sem ter qualidades morais. Essa é a diferença para o nosso mundo aqui, que ainda é um mundo atrasado. Então nós precisamos desde já entender essas situações, né? Transformar as nossas misérias de hoje em lições, né? Ou seja, transformar os nossos males, como ele fala aqui no final do texto, em lições, aprendendo com os momentos difíceis da nossa vida.
Porque não adianta nós passarmos por momentos difíceis e não tirarmos lições deles. Nos revoltarmos, não prestarmos atenção e cairmos de novo nos mesmos erros. É necessário tirar a lição. Tirar algo bom dali. Outra passagem de Jesus. O cão que estava morto na estrada lá. Os apóstolos. Hein? Os apóstolos. Caminhavam todo dia com Jesus. Conviviam todo dia com Jesus. Passaram e falavam assim, nossa, que cheiro ruim. Se afastava do cão e reclamava e xingava por causa do cheiro. Jesus chega cara a cara com o cão. E fala assim, que belos dentes tem esse animal. E continua. Não precisou falar mais nada. Não precisou falar mais nada. E nós só vemos o cheiro forte, a podridão. Não vemos o lado bom. É isso, pessoal. Então, para ter êxito nesse desafio, nós precisamos reencontrar esse nosso potencial íntimo, que é uma força inesgotável que todos nós possuímos. A semente já está lá no nosso coração, mas é um desafio que exige de nós utilizarmos todos os recursos espirituais que nós temos. Nós temos que conduzi-los e aplicá-los com sabedoria. Com sabedoria, pedindo ajuda do plano espiritual, fazendo as nossas orações, vigiando os nossos pensamentos sempre, porque dessa forma nós vamos conseguir atingir resultados melhores, resultados mais construtivos nessa encarnação já. Dessa forma nós vamos conseguir chegar mais próximo do ser humano que nós desejamos ser, porque todos nós desejamos ser melhores, né? Todos nós desejamos. Isso aí já está em nós, desde a nossa criação. E a gente se distrai no caminho. Quantas encarnações nós nos distraímos e não foram proveitosas para nós? E daí vai acumulando, vai crescendo o monturo, vai crescendo, vai aumentando, vai aumentando. Aí precisa pegar ele e fazer uma reciclagem e tocar daqui para frente. Deixar essas coisas que estão nos atrapalhando a nossa evolução para trás. Isso aí é na prática, cada um de nós, cada um vai ver o que necessita. Não tem uma fórmula mágica para todo mundo. Não existe uma fórmula mágica. É luta, é esforço. Eu termino aqui com 3 perguntas. Nós sempre fazemos algumas leituras aí para poder preparar a palestra. Se não me engano, foi do Momento Espírita, essas 3 aqui. A primeira é assim: qual o tamanho do monturo que acumulamos em torno de nós até hoje? Veja, pergunta é si mesmo. Segunda: que tipo de terreno estamos oferecendo em nossa intimidade para que floresçam as sementes de luz esparzidas há mais de 2 milênios pelo Mestre Maior? Que tipo de terreno nós somos? Segunda. E a última, para encerrarmos: será que de nós se pode falar que não prestamos nem para a terra, nem para o monturo e lançar-nos fora? Essa é a nossa lição de hoje, para nós refletirmos. E se a resposta das 3 não é satisfatória, vamos mudar ela. Vamos mudar ela, a partir de agora. Nós temos potencial para isso. Eu convido vocês, então, para que nós possamos, mais uma vez, juntos, unir os nossos bons sentimentos e os nossos bons pensamentos em torno da prece. Mais uma vez lembrando a todos que nos assistem que nós estamos lá com um canal no YouTube agora, colocando as nossas palestras de 4 anos atrás para cá,
Eu peço a vocês que assistam lá, dá um likezinho lá, se inscreve, e em breve nós vamos estar transmitindo ao vivo lá também, beleza? Então vamos encerrar a nossa reunião de hoje, primeiramente agradecendo ao plano espiritual por mais essa bela lição que foi trazida, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos bons espíritos, a equipe espiritual da casa. Pedimos que seja fluidificada a nossa água e aplicados os passes regeneradores à distância para todos aqueles que enviaram seus pedidos de ajuda à nossa casa espírita. Vamos orar e vibrar pelos nossos amigos, pelos nossos familiares, por todos que se encontram doentes nos seus lares, que Jesus possa estar conosco no nosso lar através dos bons espíritos, nos protegendo, nos auxiliando em mais uma semana que se inicia. Vamos orar por todas as instituições sociais das nossas cidades, para os trabalhadores, voluntários e assistidos desses lares. Orar e vibrar pelos hospitais, para as equipes médicas, de enfermagem, da limpeza, para os voluntários, acompanhantes e pacientes, que possam receber nesse momento essas boas energias. Vamos orar também pelos presídios, por aqueles que cumprem as suas penas e por aqueles que lá se encontram a trabalho. Aqueles que cuidam da nossa segurança e da administração das nossas cidades, que possam receber essa ajuda espiritual. Vamos orar pelo Brasil, que Deus abençoe o nosso país, que as nossas preces, as nossas vibrações se juntem a de todos os nossos irmãos que oram pelo planeta Terra, para os necessitados que sofrem com a fome, com as guerras, com a violência e com as doenças. Vamos lembrar também dos nossos irmãos desencarnados que sofrem no plano espiritual, para os suicidas, homicidas, para aqueles cuja a consciência se encontra nas chamas da culpa, que possam receber esse auxílio nesse momento. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os planos de vida do universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, mas liberta-nos do mal, para o teu reino, que é toda luz, poder, bondade e glória para sempre. Que assim seja. Muito obrigado a todos aqui presentes, o pessoal que nos acompanha de casa. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e Ele assim nos permitindo, nós estaremos novamente juntos na próxima segunda-feira, às 8 da noite. Um grande abraço a todos.